Fala, aquarista, bem-vindo aqui à minha estufa. Hoje eu vou falar com você que está começando uma criação de guppy, você que quer iniciar uma criação, ou você que já tem uma criação de guppy, mas está tendo problema e quer resolver aí, começar com o pé direito. Fica até o final dessa aula aqui, que eu vou ensinar vocês a começar com o pé direito. Os principais passos para você ter sucesso na sua criação de guppy. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Boroski e eu sou criador de guppy profissional. Digo isso porque eu vivo da criação de guppy, ou seja, todas as minhas contas são pagas com a criação desse peixinho. Já criei tudo quanto é tipo de peixe, bandeira, disco, tetra, rasbora, ciclídeos africano, inclusive peixes marinhos como peixes palhaço, pseudocromes, gobes, blênio. Do mundo marinho, eu também já fiz muita reprodução de peixe. Porém, hoje, o meu faturamento vem praticamente 100% de guppy. Tem algumas outras espécies que de vez em quando eu me aventuro somente por hobby e prazer. E por que o guppy se destaca de todas essas espécies que eu falei para vocês? Simplesmente porque o valor das matrizes de guppy, ela consegue atingir altos valores. E desde tempos lá atrás, décadas atrás, o guppy de linhagem sempre teve preços elevados. Claro, existem o guppy de pet shop ou o guppy de baixa qualidade genética, que é encontrado baratinho. Mas o guppy de linhagem de alto padrão, ele sempre foi caro e ele não cai o preço. Justamente porque existem poucos criadores empenhados nesse hobby. O que nós vemos muito no mercado são aqueles reprodutores e não criadores. Para que você entenda o que é um reprodutor e um criador, eu vou levar você na época que existia a importação de guppy. Existia porque está proibido a importação de guppy. E isso, para quem é um criador, é uma ótima notícia. Porque desde o momento que não pôde mais entrar guppy de linhagem, os reprodutores começaram a cair e os criadores começaram a se destacar, tendo uma qualidade muito melhor no nosso mercado hoje de matrizes que está disponível por aí. Para que você entenda, antigamente, quando as importações chegavam, muitos criadores, ou melhor, reprodutores, eles ganhavam dinheiro da seguinte forma. Quando tinha uma genética diferente, nova, lá da Indonésia, Tailândia, era importado esse peixe vinha, era colocado em um aquário, reproduzia aqueles animais até o ponto que a qualidade genética começava a cair muito, o reprodutor trocava de linhagem, vinha com uma nova importação e começava a reproduzir novamente. Reproduzir peixe, gente, reproduzir um guppy, é possível você reproduzir em um balde. Uma criança de 10 anos consegue reproduzir largado no quintal. Agora, fazer uma criação de guppy é totalmente diferente. E esse sistema de reprodutores, de pegar um casal importado, reproduzir, até quando dá, porque o guppy, ele é uma genética assim como qualquer outro animal. Lembra que a sua mãe já te dizia que você não podia casar com a sua prima, você não podia namorar com alguém da família? É exatamente isso que não pode também no caso dos guppy. Eu chamo de técnica proibida. E os reprodutores usam e abusam dessa técnica, porque eles não se importam com a criação de uma linha, não se importam com as matrizes de guppy, somente com a venda dos animais. O que a técnica proibida faz? O que é a técnica proibida? Quando você importa um guppy, você importa um casal, e aí você põe para reproduzir. O provável é que aquela linhagem, quando ela foi desenvolvida, vamos colocar na Indonésia, foi reproduzido, criou uma genética diferente, eles vão cruzar os melhores irmãos, conseguir boas matrizes, vão reproduzir aquelas outras matrizes e distribuir para o mundo. Ou seja, vai ter ali a produção de um gene novo, uma combinação genética, cruzamento de irmãos, novamente irmãos em produção em escala, até distribuição entre a própria criadores ali da Indonésia, regionais, e depois vai ser redistribuído para o mundo. Ou seja, pelo menos umas 3 vezes foram feitos cruzamento de irmãos. E lá, a grande importância do guppy também é reprodução e venda. Chegando no Brasil, os reprodutores fazem a mesma coisa. Pegam aquele animal, um casalzinho, reproduz, são irmãos, vão produzir peixes que são da mesma ninhada e vão ser vendidos. Uma outra pessoa vai comprar, vai fazer o mesmo e vai revender. E a outra pessoa pega, vai, até chegar na quinta, sexta geração. É muito comum que lá para a quinta, sexta geração, a degeneração genética já esteja no limite. Ou seja, peixes de pequeno porte,
imunidade muito baixa, suscetibilidade à doença enorme, até deformidade física começa a acontecer. O uso da técnica proibida é um dos custos que fazem muitos criadores desistirem do hobby. Isso porque quando você adquire uma matriz pensando que está lá linda, maravilhosa, ela por dentro, geneticamente, ela está extremamente cansada. E às vezes uma TPA que você faz, o peixe com uma imunidade tão baixa acaba morrendo, ficando doente e morrendo posteriormente. O primeiro passo para o sucesso de uma criação, então, está em adquirir boas linhagens. E o segundo passo está quase que entrelaçado com o primeiro. Quando você começa uma criação de guppy, normalmente um aquarista, ele tenta começar com um guppies baratinho. Isso tem lá no pet shop ou uma loja de aquarismo. O que acontece é que ali é onde mora o perigo. Para que você entenda a situação, os guppies que são encontrados em pet shop ou em lojas de aquarismo, eles vêm de sistemas intensivos. Geralmente esses sistemas são feitos em tanques escavados. De lá tem um controle populacional muito grande e é comum ter uma rotatividade alta, fazendo com que a chance de patógeno aconteça com uma maior probabilidade. E isso também vai ocorrer quando ele chegar numa distribuidora. Quando chega numa distribuidora, é normal que pode ser que tenha guppy hoje, na semana que vem tenha plati, na outra semana tenha carabandeira e na outra semana tenha ciclídeo africano. Pode acontecer uma rotatividade de regiões, por exemplo, peixes que estão vindo de Minas, peixes que estão vindo coletado da Amazônia. Então isso vai fazer com que um sistema patógeno comece a se instalar nesse sistema. E isso não só na distribuidora. Quando ele sai da distribuidora e ele passa, por exemplo, para a loja também acontece isso. É normal que a loja receba peixe de um distribuidor, de outro distribuidor, que tenha um peixe Y de um lado, depois X do outro, isso se inverta numa próxima remessa de peixe, e isso faz com que os peixes tenham possibilidades maiores de ficarem doentes. No caso do guppy, que já é um peixe de certa forma sensível no quesito de imunidade, ele viajar, vamos supor que ele saia de um criador intensivo lá de Minas Gerais, passa por um distribuidor de São Paulo e vá para uma loja no Rio de Janeiro, no prazo de 10 dias, são várias mudanças de água, várias temperaturas, várias alimentações diferentes, ambientes diferentes, e todas essas mudanças irão deixar a imunidade do animal bem baixa. E é muito comum que o aquarista, quando compra aquele peixe, ele possa vir desenvolver problemas patógenos dentro do seu aquário. E às vezes, os peixes que estão sadios lá no seu aquário ornamental, venham também a ficar doentes. O segundo passo para o sucesso, então, é entender esse mundo patógeno. Não é a questão se o seu peixe vai ficar doente, a questão é quando ele vai ficar doente. Fazer uma pergunta: você, na sua casa, tem algum remédio já preparado se você tiver algum probleminha? Por exemplo, uma aspirina para dor de cabeça, ou um anti-inflamatório para dor de garganta, um remédio para cólica, ou para azia, má digestão. Muito provável que você tenha uma farmacinha dentro do seu armário. E para os seus peixes, você já está preparado para quando acontecer? Saber entender o que o seu peixe tem e como resolver? Por quê? Como eu disse, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Um dos maiores erros dos aquaristas é não ter, às vezes, nenhum teste de pH em casa. O terceiro passo para o sucesso é que antes de você ter peixes vivos no aquário, você ter um aquário vivo. Uma atitude comum de criadores e aquaristas é montar um aquário hoje e pôr peixes amanhã. Dominar a balança iônica e o ciclo do nitrogênio são os pontos-chave para você conseguir ter um equilíbrio e um aquário saudável. Um sistema desequilibrado só vai potencializar os passos 1 e 2, ou seja, se você já tem uma genética cansada, mau conhecimento de patógeno, as doenças vão começar a acontecer, peixes vão acabar morrendo, mortes em massa, você só vai ser mais um desistente do hobby. Aliás, 90% dos aquaristas que desistem do hobby está relacionado à mortalidade de peixes. São pessoas que começam com o hobby e não conseguem manter
os peixes vivos. Tirando esses 90% que desistem do hobby, sobram aí 10% resilientes, que vão cair na armadilha das técnicas de criação, que são o inbreeding, line breeding e outcross. Técnicas também que eu desenvolvi aqui na minha estufa, como o cruzamento AB, o método F4 e a técnica manequim. Dominar esses métodos e os 10 mandamentos do criador de golpe vai fazer a sua criação decolar. Genética, planos de cruzamento, seleção, nutrição, manejo, controle populacional, pH, temperatura, oxigênio e GH. Esses são os 10 mandamentos do criador de golpe. Essas são as prioridades que você deve ter dentro da sua criação. A genética, por exemplo, é algo super importante, é a base de qualquer trabalho que você venha fazer na criação de golpe. Vamos te dar um exemplo. Se você pegasse um cachorro caramelo na rua e tivesse controle absoluto dos outros 9 mandamentos, com certeza você não conseguiria fazer aquele caramelo se tornar um pitbull. Não iria adiantar ter ótimos planos de cruzamento, ótima nutrição, ótimo manejo, não importa. Se você não começou com uma genética de qualidade, você não vai chegar a lugar algum. O terceiro mandamento, por exemplo, a seleção, é algo que está muito importante, mas já não está no topo da lista. Por exemplo, se você começar com uma genética muito boa, por algum tempo você terá bons peixes. A seleção vai te dar problema a longo prazo, porque se você não souber selecionar seus animais, algumas gerações futuras você acaba perdendo a linha. Ter seleção é você saber para onde olhar. É como se você fosse viajar, mas não soubesse para onde ir. Você pode falar para mim, Alex, final do ano eu vou viajar. E se eu te perguntar para onde você vai, de repente você possa falar Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro, ou de repente não saber para onde você vai. É como a seleção. Se você não souber para onde você tem que levar seu peixe, você vai acabar perdendo todo o trabalho que tenha feito antes, porque você não sabe para onde olhar, ou melhor, para qual peixe olhar e selecionar para a futura matriz. Nesse mesmo âmbito de seleção, eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu vejo muita gente nas redes sociais, muitos criadores que acabam até se gabando quando mostram um vídeo de um peixe com 3 meses e ele lá já bem formado, com um tamanho de corpo, de cauda, proporcionais. Nós criadores chamamos na proporção de 1:1. Quando essa proporção acontece, do corpo do peixe está do mesmo tamanho da cauda, significa que o peixe já atingiu sua maturidade e basicamente já tem o seu tamanho adulto. Ele vai continuar crescendo até o final da sua vida, mas ele já não terá intensidade no crescimento. Ou seja, quando você vê um peixe 1 por 1, ele é basicamente daquele tamanho. E muitos criadores acabam selecionando animais cada vez mais rápido, ou seja, com menos tempo escolhem o animal mais colorido, mais formado, e ao longo de algumas gerações o peixe tende a ficar menor, ele vai diminuir, justamente porque o gulp ele cresce primeiro o corpo e depois a cauda. Então você tem que ter um peixe que comece a crescer e vá se desenvolver o mais tardiamente possível. Ou seja, se você tem um peixe que alguém está vendendo por 3 meses e ele já está formado e está pequeno, significa que ele vai ser um peixe pequeno. O ideal é que você tenha com 3 meses um peixe que nem cor tenha direito. 3 meses é uma idade que o peixe tem que ter só corpo, não tem nem que ter cauda. A cauda vai se desenvolver por volta do 4º mês, 5º mês. O tamanho de proporção 1:1, o ideal é que chegue de 5 a 6 meses, podendo até um pouco mais adiante em peixes de grande porte. Peixes maiores, mais robustos, eles demoram um pouco mais para crescer a cauda. Então, se você está selecionando animais mais rápido para que eles sejam talvez vendidos mais rápido, vai acontecer o que acontece no mercado asiático. Peixes muito coloridos com pouco tamanho. Eu costumo dizer que o gulp é uma parede de 365 tijolos. Isso porque, quando um gulp ele é levado para a exposição, o tempo ideal é que ele tenha 1 ano de idade.
Então eu costumo comparar esse peixe a uma parede de 365 tijolos, onde um mandamento que você falhar durante a produção desse peixe é tijolos a menos. Para que fique claro, se você fosse viajar e ficasse uma semana fora, é como se fossem 7 dias daqueles 365 dias sem alimentação. Ou seja, ao invés do seu grupo ter 365 tijolos, ele terá 7 a menos, ou seja, 358 tijolos. Se você faz, por exemplo, o cruzamento proibido, você usou a técnica proibida, pode tirar mais 30 tijolos. A cada cruzamento proibido, você vai dar passos para trás, a ponto de você não recuperar a linhagem. Vale lembrar que criador de gupe cria linhagens. Você tem que ter o mesmo peixe que tem hoje em questão de qualidade, daqui a 10, 15, 20 anos, ele tem que estar intacto. Os seus descendentes têm que estar de igual qualidade. Cada mandamento a menos é tijolos a menos no seu peixe. É muito comum hoje que muitos criadores falhem nos mandamentos, e isso acaba acontecendo, refletindo nos peixes que é posto no mercado. É comum hoje você ver por aí peixes de 100, 120 tijolos, justamente porque a maioria desses criadores falham nos mandamentos do criador. O Maurício, um dos meus primeiros alunos, ele vem seguindo à risca os 10 mandamentos e os métodos de criação do gupe do 0 ao 100. Veja o que ele falou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Maurício, da Brasil Gupe, e aqui está um pouco do nosso resultado, muito maior do que a gente estava esperando. E agradecer a um grande amigo meu, que eu acredito, sinceramente, de coração, que se não fosse por ele, nada disso aqui estaria aqui nessa mesa hoje, ou muito menos do que está aqui hoje. Meu amigo Alex Boroski, ele sempre me ajudou muito, sempre esteve sempre disposto a resolver meus problemas desde o início. Acredito eu que se não fosse por ele, era bem provável que eu teria até desistido já desse hobby. Eu amo esse hobby, eu gosto muito, tenho muito prazer. Eu tinha um sonho de um dia conseguir uma medalha. Consegui medalha em maio na exposição de São Paulo. Agora o objetivo era um dia conseguir um troféu, mas não esperava, nessa segunda exposição que eu participo, conseguir 6 troféus. E que nem eu falo, veio muito com o apoio do Boroski, grande amigo aí. Ele tem um curso chamado Gupe do 0 ao 100, um curso muito completo, pessoal. Quem tem dificuldade aí em manter o peixe vivo, quem tem dificuldade em controlar os parâmetros de água, tem muita dica dele ali. Parâmetros, alimentação, curso completo, gente. Para quem tem interesse, quem quer se dedicar mais a fundo ao hobby, conhecer sobre genética, indico muito. Graças a esse curso, graças às dicas dele, a me ajudar a resolver os problemas, estamos aqui hoje, conseguindo. Por incrível que pareça, no curso dele, tem uma parte que se chama Fazendo Campeões. E aqui está o resultado, Fazendo Campeões, gente. Não tem melhor coisa para provar, né? Tá aqui, ó, Fazendo Campeões. Primeiro lugar, Best of Show na exposição. Primeiro colocado, considerado pelos juízes, o melhor peixe da exposição. Obrigado, gente. Valeu. Em cerca de 2 anos, o Maurício ele saiu do Gupe Pet para produzir gupes campeões, seguindo à risca as receitas que tem no Gupe do 0 ao 100. Imagine que você tenha cuidado de um aquário por 25 anos, 1 hora por dia. Agora imagine você cuidando de 200 aquários, 8 horas por dia, durante esses 25 anos. Essa é a minha experiência. Uma experiência que eu criei o Gupe do 0 ao 100. Um treinamento completo que tira um aquarista iniciante e torna ele um aquarista criador de gupe profissional. É com essa experiência que eu cheguei a ser considerado o melhor criador do Brasil no cenário de 2022 e também no cenário de 2023. Fiquei em segundo colocado em 2024, mas isso eu vou descontar o ano que vem, vou pegar minha coroa de volta. Esse campeonato é um ranking nacional que é sancionado pela CCG. Ela organiza torneios, são campeonatos que são 4 etapas anuais e são somados pontos dos campeões. Em 2022 e 2023 eu fui o grande campeão, somando mais pontos e se tornando o número 1 do ranking nacional. Por 2 anos consecutivos, número 1, agora segundo. Provavelmente o ano que vem vou vir com sangue nos olhos. Me segurem, que o ano que vem vamos botar para quebrar.
Veja agora o que outros alunos estão falando do GUP do 0 ao 100. O curso é assim, essencial. Todo mundo que vai entrar no ramo do aquarismo para show comercial tem que fazer o curso, porque é muito bom mesmo. Vale a pena, vale cada centavo. Eu acho que tinha que ser vitalício, né? Deu para estudar tudo já? Chamar de mestre em Borotê, nossa, isso é referência demais pra mim, viu? É muita informação, acaba motivando a gente tá começando, né? É muita coisa, viu, Borotê? Tá de parabéns. Né? Cada aula é uma novidade, né? Valeu. Gostando do curso, GUP do 0 ao 100? Já, mas é muito conteúdo. Eu apliquei bastante coisa, os filtros, as pedrinhas mágicas. Eu achei muito bom, muito bem didático. E tem que ficar voltando, né? Porque é muito conteúdo mesmo. Reparou que o termo conteúdo foi falado várias vezes? Vou te dizer uma coisa que pode mudar a sua mente de reprodutor para criador. Reproduzir GUP, uma criança de 10 anos reproduz jogada num balde lá no quintal. Agora, ter uma criação de GUP vai te exigir inúmeras técnicas e métodos que eu utilizo aqui na minha criação e que eu ensino tudo no GUP do 0 ao 100. São mais de 100 aulas divididas em vários módulos, desde o mais iniciante, intermediário e níveis avançados. Na parte iniciante temos 2 módulos em águas perfeitas, onde você vai conseguir dominar tudo, exatamente tudo sobre a qualidade de água. Você jamais vai perder peixe por parâmetro de água. E o módulo 2, Dr. GUP, você vai se tornar um médico dos seus peixes. Você vai conseguir identificar a doença antes mesmo de acontecer. Você nunca mais vai perder peixe por doença. No módulo intermediário, Fazendo Campeões, é onde você vai aprender a reproduzir o GUP usando todas as técnicas para fazer verdadeiros campeões. Você vai aprender não só manter as linhagens, mas melhorar as linhagens. Você vai aprender técnicas para produzir verdadeiros campeões. Um pouco mais avançado, nós temos o módulo de genética. Aqui já é um módulo para quem já domina todas as outras técnicas, desde o básico ao intermediário. Aqui você vai entender como que funciona todos os GUPs, todas as genéticas. Você vai conseguir combinar genéticas, produzir linhagens novas e não só produzir. Porque produzir um peixe é muito fácil. Às vezes você cruza o A com B, nasce um peixe híbrido e você pode sair vendendo. Coisa que vai dar um problema muito grande lá na frente, porque os seus peixes vai ter a fixação da genética. Eu não vou ensinar você só fazer uma linhagem, eu vou ensinar você a combinar a genética e a fixar essa genética, que é mais importante para o seu nome lá no futuro, porque lá na frente quem vai conseguir dominar o mercado é quem tiver um nome forte. E para você ter um nome forte, você tem que ter um produto de qualidade. Em GUP Renda Extra, eu vou ensinar você a vender peixe, que simplesmente não é o GUP do 0 ao 100, não é só produzir peixe, é também vender a sua demanda, é produzir e vender. Vou ensinar você a usar as redes sociais e como produzir técnicas de vendas. Então, se você acha que não tem para onde vender, eu vou te ensinar a vender os peixes também. E ainda tem alguns módulos bônus, como o módulo de lives, que são várias lives que eu já fiz no Instagram, é onde teve conteúdos muito interativos e bacanas. Eu coloquei no curso para que vocês consigam ali, como se fosse um podcast, 1 hora de live. Você coloca um fone de ouvido, vai fazer um exercício, caminhada, vai cozinhar, não importa, vai fazer qualquer coisa, é um podcast para você escutar sobre GUP. Um outro módulo também muito interessante é o estágio na estufa, onde eu faço vídeos direto daqui, como você está vendo esse, só que mostrando peixes em situações inusitadas, como uma doença, ou como fazer uma genética, como fazer um cruzamento, como fazer uma seleção, para onde olhar, tudo em aulas práticas aqui de dentro, como se fosse um estágio. Você vai estar como se estivesse aqui do meu lado, aprendendo junto comigo. Olha, tem muito conteúdo, mas tem só 2 segredinhos fantásticos que eu vou te ensinar, que já vai valer muito mais do que esse investimento que você vai fazer para se inscrever no GUP do 0 ao 100. O primeiro segredinho são as pedrinhas mágicas. É um processo simples, fácil,
barato e que vai te eliminar problemas com GH, problemas com pH, problemas com reserva alcalina e você vai ter uma estabilidade imensa que você nunca viu. Essa moda que você vê aí de GH com as pedrinhas mágicas, esquece isso, porque o GH vai ser equilibrado, vai ser tamponado de uma maneira que você não vai precisar nem medir o GH. As pedrinhas mágicas vão te tirar um monte de trabalho que estão aí pregando por aí afora. Então só esse segredinho vai valer muito a pena. O segundo segredo é o patê mágico. E isso daí, só o nome já fala, é mágico. É muito mais palatável do que muitas rações e extremamente mais barato. O que você gastaria em 100 gramas de ração, você consegue produzir 1 quilo da minha receita de patê. Ou seja, quando você comprar 500 gramas de ração, é muito provável que o investimento que você tenha feito hoje aqui já tenha sido pago com a economia que você vai fazer com rações. Ah, e outra coisa, o patê mágico, ele é muito mais nutritivo do que rações. Ele vai se equiparar a alimentos vivos. Isso aí, a nutrição que o patê vai gerar é igual a um náupio de artêmia, enquitreias ou dáfnas que você estivesse oferecendo para os seus peixes. Bom, meu amigo, independente do criador de grupo que você queira ser, seja um aquarista ou um criador que queira ser comercial ou um criador para expor animais, o grupo do 0 a 100 ele é completo. Se você é um aquarista, você vai aprender técnicas para você manter os seus peixes super saudáveis, cruzar certinho, fazer a sua seleção perfeita e vai conseguir manter os seus peixes por muito tempo. Só isso vai fazer com que você perpetue no hobby. Se você quer criar grupo só por hobby, eu vou te dar armas para você perpetuar eternamente, vitaliciamente no mercado do aquarismo, no nicho de aquarismo. E se você quer aprender técnicas para criar peixes e ganhar dinheiro com o GUP, eu vou te ensinar a vender os peixes, eu vou te ensinar a reproduzir os peixes, eu vou te ensinar a fazer linhagens novas para que você consiga atingir mercados. Sem importações, você produzir um GUP novo, cara, é um mar azul, porque hoje todos os GUPs estão saindo de criadores que têm técnicas de fazer peixes diferentes. Então, se você aprender a fazer GUPs diferentes, você vai ter mercado. Porque a importação acabou. Então hoje, o mundo do GUP, comércio de GUP, está muito melhor. Quer dizer, melhor para nós que sabemos como fazer. Agora, aquelas pessoas que compravam e revendiam, essas daí, o mercado delas, infelizmente, para essas pessoas, estão se acabando. E se você é um criador que quer expor peixe, quer fazer aquele peixe campeão, participar de exposições, as técnicas que eu ensino, vou dar um exemplo bem claro. O Maurício, ele é um criador que entrou no GUP do 0 ao 100 faz 2 anos. Ele saiu de um GUP pet e ele ganhou ali vários troféus. O que ele ganhou, tem pessoas que estão ali competindo há 5, 10, 15 anos e não conseguiram o que ele conseguiu. Justamente porque ele está seguindo um método de criação. Ele está seguindo as dicas e as receitas que tem no GUP do 0 ao 100. Então, independente do criador que você seja, o GUP do 0 ao 100 te atende e vai te dar muito conhecimento para você se perpetuar nesse nosso nicho. Eu espero você do outro lado. Só clicar no link abaixo e seguir as orientações. Valeu, meu amigo. Até já!